Olá pessoal, vamos dar início a mais um panorama semanal. Nele a gente vai falar um pouco sobre a nossa carteira recomendada, nossa carteira Top Picks. Como vocês podem ver, a gente tem somente uma alteração para essa semana. A gente tira as ações de Itaúsa e TSA4 e dá lugar às ações de Vale ON, Vale 3. Itaúsa, desde que entrou no nosso portfólio, ela contribuiu positivamente, ou seja, ela sobreperformou o nosso benchmark, que é o índice Ibovespa, e por conta disso a gente acreditou muito mais no movimento pontual para os bancos, numa semana que de fato a gente teve um news flow bem forte, com isso a gente teve até uma recuperada do setor e agora a gente vê um pouco mais de espaço para minério de ferro e consequentemente a gente coloca Vale na carteira. Lembrando que Vale para a gente tem um potencial de valorização bem forte, a gente enxerga valor no valuation dela. A gente vê ela com um múltiplo bem descontado frente aos pares internacionais e por conta disso a gente enxerga um bom momento, até quando a gente analisa aí a performance relativa da Vale frente aos seus pares também em bolsa, ela ficou um pouco para trás, então a gente vê um bom momento para colocar a Vale na carteira, tá certo pessoal? Então o portfólio continua defensivo, a gente tem Ambev, Ultrapar, a gente tem CETIP, CCR e agora a Vale. Então essa edição ela traz um pouco mais de volatilidade? Traz sim, mas é bem marginal, nossa carteira continua bem defensiva aí para essa semana que está por vir. Falando um pouquinho sobre performance, dessa vez a gente perdeu para o índice Bovespa, a gente underperformou o índice, até sexta-feira a gente vinha muito bem, vinha muito forte, mas com esse avanço das bolsas hoje, sem dúvida nenhuma, o Ibovespa passou a gente acabou underperformando o índice. Então, o índice 2,3% na semana, enquanto a gente subiu apenas 0,6%, tá? A Ambev foi destaque da semana, ela que tinha sido penalizada pelo IPI de bebidas, o governo acabou, em negociações internas, acabou cedendo, deu um pouco mais de prazo aí para esse IPI, esse imposto adicional vigorar. Então, esses foram os destaques da semana. Voltando aqui ao nosso quadro de carteira, só explicando um pouco qual é a nossa cabeça para a semana que está por vir. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma bateria de eventos macroeconômicos muito fortes. Se vocês pegarem Estados Unidos, a gente tem desde dados de inflação, CPI, a PPI, até sondagem industrial e venda de varejo. Então, índice de atividade, inflação e até confiança do consumidor de Michigan também tem para a semana. Então, uma agenda, uma pauta bem pesada. O Brasil não é tão relevante assim, a gente tem vendas do varejo, mas não acredito que isso vai ser tão market mover assim. Mas sem dúvida nenhuma, o principal evento continua sendo a Europa, está em voga, o calendário político é muito apertado e muito instável. Lembrando aí que Grécia, apesar de a gente ter notícias recentes aí da Espanha, do socorro financeiro aos bancos espanhóis, Grécia continua sendo o grande as da questão da zona do euro no momento. A gente passa aí por uma eleição presidencial, a gente não teve uma coalizão no Congresso, então foi necessário fazer essa eleição para que as medidas de austeridade fiscais venham a ser aprovadas e, consequentemente, as tranches de empréstimos do FMI e dos fundos de estabilidade sejam acionadas. Caso isso não aconteça, você teria aí um evento um pouco mais negativo e a posteriori seria definido, mas poderia até culminar com a saída da Grécia do bloco da zona do euro, né? Então a gente teve notícias positivas com relação à Espanha, notícias muito mais no sentido de sanear, nada tão relevante assim. Você pegou uma forte tranche aí desses fundos de estabilidade e alocou no sistema bancário espanhol, lembrando que crise de dívida soberana é uma coisa e crise financeira do sistema bancário é outra. Apesar de elas se falarem, são coisas diferentes, tá? Então, não soluciona o problema espanhol, mas dá um pouco mais de credibilidade para o sistema financeiro. Enfim, para essa semana, então, o panorama continua sendo político. Lembrando que no final de semana, no fim dessa semana, a gente vai ter definições aí mais assertivas sobre a eleição grega, tá? Consequentemente, vai repercutir na semana que vem. Então, por isso, a gente manteve esse portfólio defensivo. A gente acredita que ser defensivo ainda é a melhor opção nesse cenário de bolsa e a gente espera sobreperformar o índice em questão. Lembrando que a gente vinha de uma sequência de vitórias e acabou ficando um pouco atrás nessa semana. Enfim, pessoal, esse é o nosso relatório Top Picks. Espero vocês na próxima semana.